Oi pessoal, otite externa, uma causa de dor de ouvido que incomoda muito, às vezes muito relacionado com mergulho em piscina, em mar. Então, o que é que você vai fazer caso o seu ouvido esteja doendo por conta de uma otite externa? Mesmo antes de você passar com o médico, que medidas práticas vocês podem tomar? Vou ensinar nesse vídeo. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono, o canal que tem o propósito aqui no YouTube de te oferecer saúde e qualidade de vida. Toda semana eu trago novidades para você. Por conta disso, eu vou te pedir que se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação, marque todas as notificações, que com isso você me ajuda a mostrar o meu trabalho para outras pessoas. Posso contar com a tua ajuda? Agradeço. Uma outra coisa, pessoal. Ao final desse vídeo eu vou falar de um tipo de otite externa chamada otite externa maligna. É uma otite externa muito grave que poucas pessoas conhecem. Fica até o final que você vai saber a respeito dessa otite externa maligna. Primeiro de tudo, pessoal, sem enrolação, direto ao ponto. Como que você sabe se você está com otite? Primeira coisa que você tem que pensar em otite, dor de ouvido. Só que a gente tem que separar o que é otite média de otite externa. Vou explicar para vocês aqui rapidamente. Na otite externa, nós temos uma inflamação secundária a uma infecção dessa parte aqui de fora da orelha, olha. Você vê o pavilhão, vê o conduto auditivo externo. A otite externa está aqui. E é aqui que a água entra. É aqui que a água pode danificar o seu ouvido. A otite média já é atrás do tímpano. Aqui atrás do tímpano nós temos a tuba auditiva, que se comunica com o nariz. Então, quando que você vai pensar em otite externa e otite média? Olha que dica de ouro. Quando você deixa entrar água no seu ouvido, ou quando você traumatiza o seu ouvido, mexendo no ouvido com cotonete, com o dedo, com palito, ou quando você mergulha, ou quando você vai tomar banho e põe o ouvido direto em contato com a água, e subitamente você tem aquela sensação de dor, aquela sensação de ouvido entupido, essa provavelmente é uma otite externa. E quando você olha, qualquer pessoa é capaz de identificar essa região aqui do ouvido, a entradinha do ouvido, ela está edemaciada, ela está inchada, está vermelha e as pessoas pensam que estão com uma espinha. Já na otite média, geralmente a pessoa está gripada. Você está com um resfriado, com a gripe, nariz congestionado e com isso daí você joga a secreção do nariz para a orelha média, para a parte atrás do tímpano que eu mostrei. Essa se diferencia um pouco porque... Em primeiro lugar, a dor de ouvido costuma ser tão forte quanto na otite externa, mas a sensação de perda auditiva, a sensação de autofonia, ou seja, ouvir a própria voz, é muito mais frequente. Então, o ponto-chave, pessoal, o ponto crucial para você diferenciar uma otite da outra, e isso tem a ver com como que você vai tratar, o que é que você vai fazer com isso daí, eu vou explicar já. Espera aí que eu vou te explicar o que é que você vai fazer para aliviar essa dor, mesmo antes de você passar em consulta médica. E até também vou te ensinar como prevenir para isso daí não acontecer, tá bom? Então, para você diferenciar uma da outra, ligue sempre a esse fator. Mexeu no ouvido, traumatizou o ouvido ou entrou água no ouvido, pensar em otite externa. Está gripado, assoou o nariz. E aqui já vai a primeira dica, não assoe o nariz. É ruim porque quando você fecha um lado do nariz e assoa, o outro lado você vai jogar secreção. Quando você fecha esse lado e assoa, por aqui vai sair a secreção. Esse que está obstruído joga a secreção para dentro da orelha média. Então, a secreção, o muco, popularmente catarro, né? Um nome feio, mas tem que falar, vai para dentro da caixa timpânica, inflama, infecciona, dá otite média. Então, é uma forma de você diferenciar uma da outra. Agora, o que é que você vai fazer se você tiver com essa dor de ouvido? Porque as duas situações, otite externa e otite média, dão dor de ouvido. Eu estou falando mais da otite externa. Mas todas as duas dão dor de ouvido e aqui eu te ensinei como diferenciar uma da outra. Mas o que é que você vai fazer agora, de imediato? Seu ouvido está doendo? O que é que você pode fazer nesse momento para passar sua dor de ouvido? Vou te explicar. Mas antes eu vou te pedir uma coisa. Não é nada demais, pessoal. Eu preciso da ajuda de vocês que estão assistindo. O nosso canal está crescendo aqui no YouTube e está aparecendo para mais pessoas. Mas para isso aparecer mais, eu preciso de uma coisa simples. Se inscreve aqui no nosso canal, clica no sino de notificações e ativa todas as notificações que você não vai perder. Toda semana eu quero trazer informação para você. Você não vai ficar por fora das informações que eu vou trazer semanalmente para você. Não é pedir muito, né? Estou precisando da sua ajuda. Você pode me ajudar? Eu te agradeço. Vamos lá, pessoal. Mas aí o que é que você vai fazer se você está com dor de ouvido?
Primeiro de tudo, é uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer, independente de ter passado no médico. Acredite ou não, o efeito fisioterápico do calor é importantíssimo. É uma coisa até óbvia, né? Mas tem que ser um calor seco. Essa é a dica de ouro, pessoal. Pega um lenço, passa o ferro de engomar, o ferro de passar roupa e esquenta. Quando ele estiver morno, aplica em cima do ouvido que está doendo. Isso é importantíssimo para você aliviar a dor. Segundo lugar, pessoal, chumaço de algodão com óleo. Isso é muito importante, porque lembra que eu falei que a água, ela entra no ouvido e inflama, ela é contaminada? Se você está com otite externa, você precisa evitar a entrada de água no ouvido, mesmo antes de ir no médico, marcou a consulta, está indo para o pronto-socorro, pega um chumaço de algodão desse tamanho aqui, olha, grande, não vai pôr coisa pequenininha desse tamanho assim, porque ele vai entrar no ouvido e vai ficar preso. Então você vai ficar com otite externa e com um corpo estranho. De um problema vai criar dois. Então um chumaço grande, olha lá, molha com óleo, pode ser óleo que você usa na pele. Eu não vou falar marca aqui, porque senão vai dar direito autoral, vai dar marketing, enfim, eu não posso fazer isso aqui no YouTube. Então algodão com óleo, sabe esse óleo que você passa na sua pele? O ouvido aqui fora é pele como outra qualquer. Então você vai molhar e vai fazer assim, ó. Veja que não tem perigo de ficar preso o algodão lá fora. É só pegar e tirar. Isso você vai fazer na hora de tomar banho, na hora de lavar a cabeça. Não deixe entrar água no ouvido. É uma dica de ouro também. E a terceira dica, pessoal, analgésico. Sabe esse analgésico que o médico já passou para você? Esses analgésicos que você pode comprar sem consulta médica, sem receita médica. Aqui a gente tem que falar tudo dentro da lei, pessoal. Existem medicamentos que podem ser usados, que você pode comprar sem receita médica, mas com orientação médica. Então suponha, se o médico já lhe orientou, se você tiver o dentista também, que o dentista pode prescrever, se tiver uma dor de dente, tome tal analgésico. Se você tiver uma dor de cabeça, tome tal analgésico. Esse analgésico, ele corta a dor do ouvido também. Existe um mito que as pessoas acham que a dor de ouvido, ela só passa com gotinhas de pingar no ouvido. E não é bem assim. Aliás, eu tenho até aqui nesse vídeo, nesse link que está aparecendo, como pingar remédio no ouvido. Então dá uma olhadinha a forma correta de se usar remédio no ouvido. É importante você ver esse vídeo aqui. Então, analgésico. O analgésico comum que você toma pela boca, que já foi prescrito por seu médico. Não estou defendendo aqui a automedicação. Ele que serve para cortar a dor em outra região, ele também serve para cortar a dor no ouvido. Então, antes de você ir no médico, você pode tomar essas atitudes práticas. Agora, é óbvio que quem está com uma infecção, quem está com uma inflamação no ouvido, precisa passar numa consulta médica. Aí você me pergunta, Hélio, como que o médico trata a otite média, a otite externa? Vamos lá, vou dizer para vocês quais são os 3 tópicos para você resolver esse problema. Como é que o médico especialista trata esse problema? Então vamos lá, você está com uma otite externa, chegou no consultório do otorrino, o que é que eu faço? Em primeiro lugar, eu gosto de limpar, fazer um curativo, nós chamamos curativo otológico. Eu aspiro, usando um microscópio cirúrgico e um aspirador, eu aspiro toda a secreção que está no conduto auditivo externo, nessa parte externa do ouvido, para limpar, tirar aquela secreção. Número 2, uso de anti-inflamatório. Eu costumo prescrever anti-inflamatório para os pacientes. E número 3, uso de antibiótico. O antibiótico pode ser só de gotinha de pingar no ouvido ou antibiótico pela boca. Mas prestem bem atenção aqui, pessoal. Eu estou falando de 3 medidas que são feitas por médico. São 3 medidas feitas após a consulta médica. As anteriores eu falei o que você pode fazer mesmo sem a consulta médica, só com uma forma prática de resolver aí na sua casa. Mas passando no consultório médico, provavelmente uma dessas 3 ou 2 delas, enfim, cada médico trabalha de uma forma diferente. Eu resolvo dessa forma. E eu falei para vocês de uma otite externa chamada otite externa maligna. A otite externa maligna, ela é uma doença que ocorre em pessoas que têm doenças que baixam a imunidade. Por exemplo, pacientes que estão imunossuprimidos, pacientes que têm diabetes descompensado, descontrolado. Essa otite externa tende a ser por uma bactéria muito mais agressiva e ela é tão grave que pode levar à morte. Então, em pacientes que têm imunidade baixa, a otite externa pode matar, sendo a otite externa maligna, nesse caso, a otite externa que é a mais perigosa. Uma outra coisa que é importante para vocês também, e muito confundido, é a sensação de água no ouvido. Às vezes é cera.
Como que você retira a água do ouvido? É cera? É água? Enfim, aqui no nosso canal do YouTube, nesse link, eu falo como retirar a cera do ouvido. E no final do vídeo, vocês vão ver que vai aparecer lá um card de como você retirar a água do ouvido. Então aqui eu mostrei para vocês e dei o link para vocês de 3 vídeos. Como retirar a água do ouvido, como pingar remédio no ouvido e como retirar a cera do ouvido. Meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu CRM aqui no estado de São Paulo é 80768. Um abraço!